Oi, gente, tudo bem? Tô aqui dando continuidade no trabalho. Vamos dizer assim que esse é um vídeo inaugural, apesar de eu já ter dois me apresentando, mas acho que agora começa de verdade. No mês que vem a gente tem o Dia das Mulheres, né? E dentro desse tema, eu quero trabalhar algumas coisas aqui nesse Insta, né? Que é sobre a diversidade, a inclusão. Eu, como mãe também de uma criança atípica, né, de 13 anos, meu filho não é laudado com o autismo, ele é laudado com toque, porém com características do autismo, né? Então, esse espaço aqui eu quero dedicar exclusivamente para as mães, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, pela nossa luta, né? Compreendendo todas as esferas de uma mãe com uma criança típica, entendendo que existe o momento da negação, o momento do luto, né? Tem mães que passam pelo luto, né? Depois que aceitam. Existe o momento também do luto para a luta, né? Aquilo que a gente precisa fazer para dar uma qualidade melhor de vida para os nossos filhos, sobre a exclusão, sobre o bullying, sobre aquilo que eles sofrem na sociedade, sobre os direitos garantidos por lei que nós como mãe, eles como portadores, né, têm, né? Eu não sou uma cientista, eu sou apenas uma estudante e mãe de atípico. Então, o meu perfil como a mãe de atípico, o meu luto, mas cada caso é um caso, né? O meu luto, ele passou muito rápido, né? O meu luto durou, assim, 15 minutos, porque quando a médica me falou, quando saiu o laudo neuropsicológico, a neuropediatra me falou que meu filho, essa condição dele, né, com toque, com características de autismo, ela falou, não vamos nos apegar a diagnósticos, mas vamos tratar os sintomas, né, toda a atipicidade, estereotipicidade, né, que são os movimentos, tal, a introspecção, a timidez, a dificuldade no manejo das relações sociais. E então, para mim, durou muito pouco. Então, perguntei para a médica o que eu poderia fazer para ajudar o meu filho a ser o melhor dentro da condição dele. Mas a gente sabe que dentro do espectro do autismo nós temos os 3 níveis, né? Existem cientistas que não gostam de falar sobre níveis, né? Mas eu prefiro usar esse palavreado, essa nomenclatura, porque ela é mais fácil para a gente entender. Porque existe no meio que se fala o nível 3, que é aquela criança totalmente dependente do pai e da mãe, que não consegue realmente verbalizar, falar, ir ao banheiro sozinha, se trocar, comer, falar, se comunicar, se fazer entender, estar na sala de aula com outros alunos típicos e conseguir absorver aquele conteúdo. Tem o nível 2, que é o intermediário, onde aquela criança que ela consegue ir, mas ela precisa de um atendente terapêutico ali com ela, para poder filtrar aquilo que vem do professor, na linguagem dele, para que ele possa entender. Ele precisa de um suporte para se trocar, para ir ao banheiro, para comer, mas ele verbaliza, ele consegue a comunicação, ele consegue entender muita coisa, né? Tem uma percepção de mundo, não na sua integridade total, mas ele tem alguma percepção de mundo. E a gente tem o nível 3, que é o que eu mais trabalho, que é aquela criança que ela tá ali, ela tem o espectro, tá no espectro, ou tem alguma atipicidade, mas assim, ela não é um nível 3, só que ela também não é uma criança típica, ela tá no meio do caminho. Então, ela entende o mundo, ela vê o mundo, ela
tem as carências, ela vive as fases de uma adolescência, da infância, com todas as necessidades, mas não consegue se inserir nesse contexto. E não tem acolhimento na escola, né? Pelo menos, né, o que eu estudo na minha faculdade, na escola do meu filho. Não existe o acolhimento, o tratamento não ideal, né? Não existe o ideal. O ideal, acho que vai ser um pouco difícil nessa nossa sociedade a gente atingir o ideal. Mas o mais próximo do ideal, o mais próximo do saudável, né? De a criança no 2 e 3 se sente pertencida, acolhida, reforçada nas suas dificuldades. Aquilo que não é ensinável é treinável, né? Treinos. Realmente uma supervalorização no que é bom, no hiperfoco, né? Do atípico, porque isso é muito importante, né? São gênios, né? São gênios escondidos, né? Como eu falo, são pedras que lapidadas viram diamante, mas muitas pessoas jogam esses diamantes no lixo, né? Então, sem querer ser repetitiva, mas já sendo, Bill Gates se assumiu, né, como autista, e ele agradeceu porque o autismo deu o hiperfoco para ele construir o que ele construiu, né, que é o Windows, que é a Microsoft. Então, quantos empregos, né, quanta tecnologia, quanto avanço, por conta do hiperfoco de ele é um nível 3, né, de autismo, tal, super autônomo, muito inteligente, focado, e ele veio descobrir até que tardiamente, recentemente, né, a gente tem o Messi, né, que é uma referência no futebol, a gente tem o Elon Musk. Então são pessoas que foram lapidadas e que se tornaram grandes diamantes, né? E a sociedade poderia ser muito melhor, né? Muito melhor, com profissionais maravilhosos, se nós soubéssemos como manejar isso, né? A minha formação, a minha graduação em curso é letras, né? Como uma professora, alguém que vai estar ali numa sala de aula, observando e tentando, né, ser um instrumento para entregar alguém melhor para a sociedade. E essa parcela da sociedade, ela precisa ser olhada com um olhar bem criterioso, um olhar carinhoso, um olhar amoroso, um olhar efetivo no sentido de o que vamos fazer, né, com isso. E isso, quando eu falo, não é de uma forma pejorativa. O que a gente vai fazer com essa condição, né, com esse aluno? Muitos professores vão dizer, é difícil, dá trabalho. E a gente vive num país onde o professor não é valorizado. Então, muitos professores estão cansados, né? Não tem muito apoio por parte do governo, preparação, não se sentem valorizados, não são financeiramente, monetariamente, na sala de aula, com os alunos, né? A gente vive hoje um tempo um pouco difícil, né? Onde alguns valores foram e estão sendo invertidos, né? Então, o professor, ele não é valorizado financeiramente, ele não é valorizado na sala de aula. Então isso desestimula um pouco, mas por isso que tem sempre gente nova se formando, vindo com ar, com frescor, para poder renovar, ajudar, reforçar e animar esses profissionais, né? Porque nós somos uma parte muito importante na vida de uma pessoa no espectro, né? É a família, é a escola e a sociedade. Então, esse canal aqui em específico, ele é feito para as mães, para a família, para acolhimento, para segurar ali na mão no momento da negação, do luto e depois da luta. O da luta
é muito difícil, não é fácil. E eu procuro comunicar com todas as mães, mas especialmente a mãe que não tem condições financeiras. Porque uma criança, quando ela tem uma condição financeira e a mãe tem esse entendimento, existem várias terapias que fazem a criança progredir demais. Mas tem mães que não têm a condição financeira, a família, tem pais que rejeitam, tem mães que vivem ainda em negação. Então, eu quero comunicar prioritariamente essas mães, tá? Mas assim, o acolhimento são para todas, porque não é porque uma pessoa tem um nível econômico um pouco maior que ela não precisa de um acolhimento, tá? Mas aí a gente conversa, a gente passa informação, a gente troca informação, a gente se ajuda, mas tem o fator financeiro, né? E o fator financeiro é uma limitação, né? É uma barreira. Então esse canal é pra gente se ajudar, né? A gente procurar onde tem uma gratuidade, onde tem um voluntariado, a gente se ajudar mesmo, sabe? Ajudar aquela mãe que tá no luto, aquela mãe que tá na depressão. Inclusive há 2 semanas atrás, eu não sei qual foi o veículo, se foi na TV, se foi no rádio, se foi na internet, mas uma mãe, por bullying e por dificuldade financeira, ela deu veneno para a criança e tomou o veneno. A criança morreu. Por 15 minutos ela não morreu, por desespero. E eu entendo assim, talvez uma palavra, um carinho, um acolhimento no ombro teria salvado a vida dessa criança e ter ajudado essa mãe, porque se estava difícil, imagina agora, né? Sem essa criança e carregando agora talvez essa culpa, né? Que não é culpa, tem atos que são cometidos em desespero, que tem até uma ausência de consciência ali no momento. Então, assim, essa mãe merece muito ser acolhida, porque não é fácil. Então, para não me estender muito no vídeo, para não ficar chato, massivo, né, maçante, então, esse canal, olha, eu até nem me arrumei, porque não fiz cabelo, não fiz maquiagem, porque eu quero comunicar sobre a nossa realidade. A lei Berenice foi feita por uma mãe, nós podemos pedir leis. A lei Romeu Mion foi pedida pelo Marcos Mion, que ele é artista, claro que ele tem uma visibilidade bem maior, então ele tem um acesso maior, né? A lei Loas também foi pedida por uma mãe. Então, assim, nós temos que nos mobilizar quanto sociedade, porque o governo tem custo, né? Atendimentos terapêuticos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, custo para o Estado. Então, não é interessante para o Estado que nós sejamos informados dos nossos direitos, mas nós temos muitos direitos, as nossas crianças, os nossos jovens têm muitos direitos. E eu tô aqui para isso, para divulgar, para pesquisar. E eu quero comunicar com você, mãe, que precisa de apoio, que se sente sozinha, que sente esse peso, que tem que ser mãe, tem que ser dona de casa, às vezes tem outros filhos, tem que ser profissional, que tem muito medo do futuro, eu sei como é. Então, esse é um canal para nós que somos mães de atípicos e para quem tem no coração um desejo genuíno de entrar nessa causa, de se engajar nessa causa. E a cada 56 crianças que nascem, uma vai nascer com neurodivergência, qualquer atipicidade, autismo ou qualquer outra síndrome. Então isso já não é mais uma exceção, né? Faz parte de uma regra, faz parte de uma sociedade. Então eu tô aqui pra gente se juntar e fazer um trabalho muito bonito, muito eficiente, de resultado,
que seja na vida de 1, 2, 3, 10, 100, não importa. Se nós fizermos diferença na vida de uma pessoa, já vai ter valido a pena, tá bom? Então tá aqui o meu canal, eu vou colocar o meu Instagram, lá vai ter o meu contato e vamos nos mobilizar. Tá saindo uma lei agora, eu não sei se já foi aprovada, tirando uma série de benefícios do PCD, no qual o TEA se inclui, né? Pela lei da Berenice. Então eu não sei, eu vou me informar até para ver se passou, se foi vetado ou se não foi, mas assim, grandes absurdos, tirando pouco que nós conquistamos, o que foi conquistado por mães e pais. Então, eu chamo vocês aqui pra luta, né? Eu já passei o meu luto, eu tô no momento da luta. Não tem fins lucrativos, não tem valor. Aqui a gente não vai falar em dinheiro, em doação, nada disso. É ajuda mútua, é fazer um time, formar um time de pessoas, formar uma galera mesmo, que se engaje, que lute pelos direitos não só da pessoa que está no espectro, mas toda pessoa que tem alguma deficiência. Quando a gente fala em deficiência, eu acho até um termo um pouco duro, porque assim, são condições, tá? Uma condição neural, neurotípica. Não vamos falar em deficiência, porque eu me nego a acreditar que uma pessoa que é deficiente intelectual cria um sistema como a Microsoft. Então assim, nós temos sim pessoas com condições diferenciadas, onde a gente pode fazer muita diferença. E esse atípico, amanhã, pode ser o chefe do filho de muita gente. Então, eu tô aqui de coração aberto, entrando nessa luta hoje. Eu não entendo nada de internet, tô aprendendo agora, mas eu entendo da dor e da luta e eu quero trabalhar e eu quero estar junto com vocês e a gente vai ter muito ganho. Inclusive, eu queria falar sobre passeatas, sobre projetos de lei, sobre voz, sabe? Sobre dar voz a essa causa, tá? Eu me despeço, eu agradeço quem me ouviu e quem gostar, quem se interessar, quem se identificar com essa causa, eu gostaria que se inscrevesse e desse um like pra gente poder chegar o mais longe que a gente puder e ajudar o quanto mais pessoas a gente puder, tá? Laudos, tratamentos, mobilização com psicólogos, com profissionais da área que podem doar 30 minutos, 40 minutos de uma semana para uma pessoa, para uma mãe, para uma criança, para um adolescente. Então, eu acho que a gente pode mudar. A gente fala que o mundo está perdido, mas tem muita gente boa também. E essas pessoas que eu quero encontrar. E eu sei que eu vou encontrar. E eu conto com vocês. E muito obrigada. E um abraço no coração de cada mãe, de cada pessoa no espectro. E é uma luta, mas nós vamos vencendo ela cada dia, um passo de cada vez. Cada dia uma conquista, uma luta. E vamos subir nos nossos degraus. Um beijo.